Meus amados, nessa segunda síntese a respeito aí dessa empreitada que nós estamos em refletirmos sobre, no caso aí, essa teologia do sofrimento, sobre o livro de Jó, nós percebemos que havia um fim último nessa permissão de Deus, e havia aqui aquilo que Jó não compreendia no momento, porque ele era, como eu disse, limitado, como nós somos, né? Ele era temporal, ele é aquele que está sujeito ao cronos, ao tempo, ao espaço. Mas nós percebemos que no fim de todas as coisas, Deus ele se apresenta para Jó e começa a responder a Jó, primeiramente mostrando a sua soberania. No capítulo 38 de Jó, Deus se apresenta no meio de um redemoinho. Eu acho interessante essa expressão, porque Jó de fato estava uma vida conturbada, né? Ele passou aí agruras, passou dificuldades aí inimagináveis a muitos de nós, mas aí no meio dessa tempestade, no meio desse furacão, no olho do furacão, Deus se apresenta. E eu acho interessante o profeta Naum, capítulo 1, parece-me que é o verso 3 ou o verso 4, não me recordo agora, mas vai dizer que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Então no olho do furacão, Deus ele apresenta-se a nós no consolo. Como disse o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que tudo isso aconteça na nossa vida, mas Ele apresenta-se, né? Ele é bem presente, Ele é real, Ele está conosco, Deus está em nós. Então nós não estamos aqui passando sozinhos as dificuldades da vida, nós temos a presença de Deus, e esse é o nosso consolo, é o Espírito Santo habitando em nós, é Deus jamais nos desamparando. Muitas vezes Ele não responde às nossas orações, muitas vezes há uma sensação de abandono, como Cristo teve na cruz do Calvário, dizendo porque Deus tinha desamparado. Então essa sensação, mas Deus jamais nos desampara. Agora o que nós percebemos é que o Evangelho implica sofrimento. O Evangelho implica a renúncia de muitos prazeres e dessa busca vazia que o homem tem nesta vida, de ter tudo do bom e do melhor aqui, e que ele vai aproveitar isso. Bom, nós estamos aí num ambiente de sofrimento, nós somos de fato pessoas que foram atingidas pelo pecado. A morte é uma realidade, a enfermidade é uma realidade, a crise é uma realidade, e nós vivemos nesse ambiente, mas percebemos também que há um propósito em tudo isso, ou seja, não há virtude em sofrer pelo sofrimento. Nós não temos prazer no sofrimento, nós não somos masoquistas, nós só entendemos que esse ambiente aqui ele é contrário a Deus, esse mundo jaz no maligno, a nossa velha natureza ela tem um conflito interno diário e nunca se acaba, enquanto aqui estivermos, como disse Paulo em Gálatas no capítulo 5, versos 16 e 17, que o Espírito ele se opõe à carne, a carne ao Espírito, e esses opõem-se um ao outro, e tem esse conflito interno nosso e o externo, né, também, e a realidade dos demônios, do adversário da nossa alma, que é Satanás, que também é uma realidade bem presente. Aí nós não podemos descartar essa realidade, nós não podemos atribuir ao diabo todos os males. Tem muitas coisas que são os nossos próprios pecados que trazem as sequelas, mas há uma realidade também que ações demoníacas, seja em enfermidades, seja em outras questões, né? E então nós temos que ter essa cosmovisão cristã, nós temos que ter esse discernimento da realidade, e nós temos que ter também a clareza que ao aceitarmos o Evangelho seríamos hostilizados por esse mundo decaído, né, pela corrupção que se apresenta na humanidade, pela injustiça dos homens, pela maldade humana e por tudo que a gente presencia. E muitas vezes nós somos causadores de alguma maneira ou de outra também de alguns males. Mas o que nós percebemos é que quando nós compreendemos que
Quanto mais fiéis a Cristo nós queremos ser, quanto mais queremos viver o Evangelho, pregar o Evangelho, quanto mais queremos de fato nos parecermos com Cristo, mais seremos hostilizados, até mesmo, infelizmente, no próprio meio que nós vivemos, o meio evangélico, porque nós sabemos que, infelizmente, a igreja tem se tornado, aí o movimento religioso tem se tornado de fato uma religião vazia, uma religião que ela é desprovida da vida do Evangelho. É uma religião onde os líderes querem manipular, querem estar dominando a vida das pessoas, onde os homens com a empáfia, com o orgulho, né, com a soberba, querem dominar a vida das pessoas. E aí nós percebemos que nós somos hostilizados até mesmo, quanto mais se parecer com Cristo, quanto mais viver o Evangelho, mais dentro mesmo das nossas próprias instituições seremos hostilizados, mal compreendidos, criticados. Então nós percebemos que nesse ambiente, seja ele religioso ou não, há de fato angústias, há de fato sofrimento. Mas nós percebemos que Paulo, ele entendeu isso e ele disse que ele estava continuando essas aflições que Cristo começou na cruz do Calvário. Então Paulo entendia muito bem, ele relata a sua vida de sofrimento e a despeito de tudo isso, ele consegue viver uma vida plena em Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida onde ele descobriu que a alegria independe de circunstâncias externas e internas. Porque ele escreve uma carta chamada Carta da Alegria, que é a carta aos Filipenses, onde ele estava em uma condição adversa, preso, né? Estava ali sendo castigado e até possivelmente a ser condenado. Mas ele, no capítulo 4, verso 4, ele traz um ânimo para os irmãos e ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então o que Paulo dá ênfase é um gozo, é um regozijo, é uma alegria que transcende todo o entendimento e toda a circunstância, mas é uma alegria perene e uma alegria onde tem uma fonte. Ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Então aí está o nosso desafio, em nós não termos a nossa fonte de alegria em coisas temporais, terrenas e momentâneas, mas em Deus que nos alegra. Jesus, ele disse que o êxito ministerial, que o poder sobre demônios, Jesus disse que essa questão de ter domínio sobre as enfermidades, de ter o poder espiritual, de ter o êxito, entre aspas, espiritual, não poderia ser o motivo da nossa satisfação. Ele disse que nós deveríamos nos alegrar pelo fato do nosso nome estar escrito no livro da vida. Então Paulo entendeu muito bem isso, que a fonte da alegria, né, tem uma razão do sofrimento. A razão do sofrimento é porque servimos a Cristo, nós estamos indo contra este mundo. Nós de fato, quanto mais, repetindo aqui, quanto mais parecidos com Cristo, mais sofreremos, né? Porque esse mundo ele hostiliza a Cristo, seu corpo, que somos nós, né? Os religiosos, os líderes que também não compreendem muito bem o Evangelho, eles também hostilizam. Então Paulo, ele sofria com as perseguições externas, ele sofria com os falsos irmãos, ele sofria com aqueles irmãos que ainda não estavam amadurecidos conforme a fé, né, queriam viver de uma maneira religiosa, retrógrada do judaísmo. Então ele sofria de todos os lados, de todas as maneiras. Então quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais sofrimento nós teremos. Quanto mais buscamos a presença do Espírito Santo, quanto mais temos vida de piedade, mais sensível nos tornamos, e por nos tornarmos mais sensíveis, mais sofreremos por causa do mal deste mundo, porque o sentimento de Deus, ele habita em nós de uma maneira mais intensa. E aí é por isso que nós sofremos mais, e é por isso que nós somos mais mal compreendidos, porque parecemos mais com Cristo. Então Cristo, ele sofreu isso na religião, sofreu isso com seus patrícios, com seus irmãos de sangue, sofreu isso com muitas pessoas, não foi compreendido pelos seus próprios discípulos, mas mesmo assim, ele tinha uma missão, e a sua missão era agradar a Deus.
Então nós precisamos ter a plena convicção de que nós estamos louvando a Deus e servindo a Deus, e para isso nós nascemos. Então, quanto mais angústias, quanto mais tristeza, precisamos entender que tudo isso redundará em glória a Cristo Jesus se continuarmos servindo a Ele com alegria, louvando a Ele com alegria. Quantos já quiseram nos parar? Quantos líderes religiosos, quantas pessoas, quantas ações satânicas foram investidas contra a nossa vida e quiseram nos parar? Mas nós continuamos firme em Cristo, com a fé viva no Evangelho, buscando o Espírito Santo, convicto, e não podemos jamais ir contra a nossa própria consciência. Isso foi Martinho Lutero que disse, que é perigoso ao homem ir contra a sua própria consciência. Então não venda jamais a convicção de fé, jamais se dobre às angústias dessa vida, descubra a plenitude do Evangelho, aquilo que Jesus disse, que se nós crescêssemos nele, nós teríamos vida, e vida com abundância. Esta vida que transcende as angústias, as enfermidades, as dificuldades, vence as barreiras, os obstáculos. Mesmo convivendo no meio de leões, nós temos a esperança de Cristo estar conosco. Mesmo entrando na fornalha de fogo ardente, que Deus jamais disse que nós não entraríamos, mas Ele garantiria a sua presença lá dentro. Mesmo com angústias na nossa vida, mas nós mesmo assim seríamos o povo que iria irradiar a glória de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, quanto mais Satanás se levanta contra a nossa vida, mais dobra o cuidado de Deus sobre nós. Quanto mais angústia, quanto mais tristeza, mais consolo de Deus é derramado na nossa vida. Quanto mais feridas nos causam, mais Deus vem para nos curar com o seu bálsamo precioso. Quanto mais debilidade nós enfrentamos desse corpo exterior que se corrompe a cada dia, contudo, o interior se renova de dia a dia. E nós desprezamos essa leve e momentânea tribulação, e nós vemos o peso excelente de glória que está reservado para a nossa vida. Quanto mais dificuldade nós passamos, quanto mais esse corpo se corrompe, mais ainda o Espírito Santo está formando em nós a Cristo. Eu quero aqui encerrar essa síntese dizendo que Jó tinha esperança do futuro, da eternidade. Ele disse ainda que ele me mate, nele eu terei esperança, nele eu esperarei. A morte não era para Jó o fim de tudo, pelo contrário, ele disse que sabia que o seu Redentor estava vivendo e que por fim se levantaria sobre a terra, e que em sua própria carne veria a Deus. Paulo, no capítulo 15, de 1 aos Coríntios, versos 51 a 58, ele disse: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. E ele disse antes, a respeito da ressurreição de Cristo, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se Cristo ressuscitou e as primícias, nós também ressuscitaremos, porque se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas ele disse: olha, vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E isso que é mortal se revestirá de imortalidade, isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então essa é o nosso alento, é o nosso consolo, a recompensa eterna, celestial. Deus abençoe a todos vocês, permaneçam firmes na fé, servindo a Deus com alegria, esbanjando vida eterna naqueles que ainda não conhecem a Cristo. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.